No coração do Nortão, Leandro Lima, nossa voz, com histórias a compartilhar. O podcast vai começar. Personalidades vem contar, empresários e mais gente, cada fala um novo olhar, cada episódio envolvente. Muito bem, estamos chegando com mais uma edição do seu Sinoflow Podcast. Para você que assiste, que compartilha, que manda para os amigos, que comenta, muito obrigado pelo carinho da audiência. Aqui sempre em parceria com a Olhar Cidade e também a TW Speed, que nos cede o espaço aqui para a gente estar fazendo o nosso podcast. Hoje eu estou recebendo o Marcos Lisiuk, mais conhecido como Marquinhos, jornalista, 30 anos, nasceu em Cuiabá, mas não fala cuiabanês. Não. E trabalhou em Sinop 3 anos ali na Real TV. Record. Filiada Record. Isso aí. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui, irmão. É uma honra estar aqui falando com a audiência de vocês. Afinal de contas, comunicação é uma coisa que a gente, pela nossa profissão, preza muito, inclusive trabalha com isso, por amor também, por talento, e para falar sobre o que está acontecendo na região e também um pouco sobre a nossa história. Bacana, cara. Antes de começar, queria já te perguntar quem que é o Marquinhos. Falei aqui, você nasceu em Cuiabá, mas conta pra gente um pouquinho da sua história aí, como que você chegou no jornalismo, quem que é o Marquinhos, como que ele cresceu aí. Fala Vamos pra lá nós. então. 30 anos de história resumida em uma breve apresentação, não é mesmo? Eu sou o Marcos Lisiuk. Esse é parte de um reposicionamento de marca, até para que converse melhor com o público. Marquinhos é um apelido quase íntimo, né? É o Marquinhos. Então essa foi a ideia de criar essa nova persona para lidar com comunicação, para trazer um pouco mais da comunicação formal para a população mais leiga, tornar essa coisa complicada mais prática. Mas eu nasci em Cuiabá no ano de 1995, sou de Aquário. Quase todo comunicador é dessa área de Aquário ali, são os oidinhos também. E morei em Cuiabá até os 8 anos, cresci no estado de Rondônia. Minha avó falava cuiabanês pé rachado, né? Cotião, espia aí, morei lá em VG. E depois de um tempo em Rondônia, voltei para o Mato Grosso. Fiquei em Lucas do Rio Verde uns 8 anos e depois vim para Sinop, justamente para trabalhar com comunicação, porque eu gostava de Sinop. Vi aqui como uma terra fértil para trabalhar com comunicação e estou aqui desde o ano de 2021, trabalhando com isso de forma mais tímida, agora um pouco de forma mais ativa. Bacana. Atualmente você está trabalhando nas redes sociais. Nas redes sociais. Nas suas próprias plataformas. Nas próprias plataformas e em parceria, volta e meia, com a Lavem Sinop. Um abraço para o Fabrício. E também com outras páginas, de vez em quando a gente acaba fazendo uma collab ou um trabalho junto, pelo que eu sou muito grato. Ah, bacana. E a renda do jornalismo? Como que funciona isso? Qual que é o caminho desse meio? Porque eu já entrevistei vários jornalistas aqui, tem gente que diz que já passou fome nessa área. Eu sei bem como é isso, porque quando eu cheguei em Sinop, eu esperava que fosse mais fácil, né? Então, por exemplo, eu trabalhava na TV durante o dia e trabalhava de garçom à noite. Porque na Record eu trabalhava como merchandising, né? Tentava já arranhar o jornalismo ali, mas por não ser formado ainda, e por aquela época eu não tinha a carteirinha e a certificação de jornalista, eu não conseguia acabar adentrando a parte do jornalismo da TV, então eu ficava só no merchandising. Mas uma volta e meia contribuía como podia ali, e em certo ponto assumir as redes da TV para a estratégia digital da Real TV, naquele curto período de tempo. Mas mesmo assim sempre acabava fazendo bico. Eu hoje, como sou publicitário, profissional de marketing e agora também jornalista, eu acabo usando muito da verba que eu recebo de forma privada do marketing para poder sustentar a parte do jornalismo, que é tecnicamente nova e que ainda não caminha a próprios passos, né? Então eu acabo tirando da minha outra parte profissional para suprir e fazer crescer as marcas e o posicionamento do jornalista aqui em Sinop. Então, atualmente, o que vem mesmo, o dinheiro é do marketing digital. Vem do marketing digital, do marketing também presencial, também da parte da publicidade. Às vezes é um comercial também. Você presta assessoria também? Presto. Tanto para empresa, público? Empresa. Ano passado trabalhei em campanha política também. E como que é trabalhar assim, nesse meio público, principalmente falando em campanha política, que é ali 45 dias e o pau torando? Então, a campanha política foi uma escola para mim, tanto do que fazer e do que não fazer, tá? Assessorei um candidato, foi extremamente desafiador.
tanto pela questão da política, das regras da política, que mudou muito em 2023, né? Nós tínhamos um novo cenário, também de regras da justiça eleitoral para a questão do marketing, então a gente se debruçava muito sobre as regras, e também para poder lidar com a pessoa do candidato, para formatar ele dentro do que podia ser feito, né? Pelo menos tentar, e também desenvolver esse lado que a parte política para mim, na parte de campanha, era nova, então basicamente foi uma escola. Bacana. E também que você é um cara bem antenado aí na política nacional, no que está rolando. O que você acha desse cenário que a gente está vivendo nesse momento aí? E já falando, o preço do ovo lá em cima, café estourando. O amor. Ainda mais jornalista, né? Jornalista toma muito café, né? Toma muito café. Inclusive nós tomamos um antes de entrar no ar. Então, assim, o que eu vejo hoje da conjuntura política e da questão da inflação? Eu vejo um governo federal gastando muito, e isso sem falar sem paixões, tá? Eu vejo um governo federal gastando muito, buscando expandir sua base monetária através de aumento de impostos e burocracia, e também, principalmente, na questão de impressão de dinheiro, que é o principal causador de inflação. E sem falar no fato de que hoje no Brasil, você ser um produtor e empresário é um grande desafio. Não só pela questão burocrática, também de impostos, quanto também da perda da confiança política e jurídica do país. Então eu vejo que parte disso é por o mercado estar desestimulando a produção por causa dos custos e do risco, e também da questão política, através da própria atitude de descredibilização da confiança do país. Até porque o cara tá ali produzindo um etanol, ou tá no campo produzindo, as regras jurídicas podem mudar do dia para noite. Porque pode vir o Alexandre de Moraes e reinterpretar a lei. O STF o STF virou político atualmente, né? O próprio presidente da corte hoje, que é o Luiz Roberto Barroso, já falou em uma entrevista alguns dias atrás, não exatamente as palavras, mas que o STF entrou no campo político. O que Rousseau, que criou a ideia de pesos e contrapesos da democracia, se deve estar se revirando no túmulo, né? Porque a corte judicial do país hoje, a maior corte judicial do país hoje, na verdade o judiciário, quando foi criado a ideia republicana lá nos Estados Unidos, acreditava-se que o poder judiciário era o poder mais fraco da república, porque ele não tinha nem o poder de ação, nem o poder do cofre, ele não tinha acesso ao dinheiro. Isso pertencia ao Congresso Nacional, e o poder da ação pertencia ao executivo, que executava essas ações. No Brasil, nós inauguramos um novo estilo de governo, né? A juristocracia suprema do Brasil. Tanto que hoje o Supremo Tribunal decide sobre todas as questões. Ele decide sobre orçamento, sobre segurança pública. Esses dias decidiu sobre o Estado de São Paulo, sobre o uso de câmeras dos policiais militares do Estado de São Paulo. Sobre aborto. Sobre aborto. Sobre a Covid, sobre o vídeo. Sobre a Covid, que recentemente tirou o direito do presidente e passou para os prefeitos e governadores. Exato. Então, eles estão governando o país. Estão governando o país. E falando isso com bastante venda, porque a gente sabe que a democracia relativa do Brasil, ela é bem democrática, vamos dizer assim, mas realmente é um caso inusitado, e eu acho que isso contribui para a insegurança jurídica, principalmente, política, através do governo federal, e financeira do país. Tanto que a gente pode ver um movimento no Brasil inteiro, principalmente nos países do Nordeste, de reprovação do governo atual. E assim, todo medicamento amargo ele é ruim, né? Mas eu sempre digo, pelo menos essa é a minha opinião, que esse mandato do Lula é necessário exatamente para as pessoas que são mais humildes entender como que a roda toca, né? Porque é um governo que todo mundo avisou que ia fazer merda e que está fazendo exatamente aquilo que foi avisado que ia ser feito. Então, a população está pagando o preço. Infelizmente, o pobre, o rico, está todo mundo pagando junto. Eu vou adicionar um contexto especial nisso aí. Esses dias, eu vou mandar um abraço para uma pessoa inusitada. Eu vou mandar um abraço para a professora Graciele, que era vereadora de Sinop. Foi uma das pessoas que mais recebeu com respeito quando eu comecei na parte de jornalismo ali na Câmara. Eu acredito que a esquerda, como um movimento político, é extremamente legítimo. Inclusive, grandes avanços da nossa sociedade foram feitos através do movimento de esquerda. Não que eu concorde com todos eles, não que eu concorde, por exemplo, com Karl Marx. Mas o movimento de esquerda nos levou a debates muito importantes, não só na República, quanto também em monarquias e também parlamentares, né, parlamentarismo.
Só que acontece, o que eu estou vendo hoje, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, é um movimento de esquerda que é uma caricatura de tudo aquilo que eles pregavam contra. Exato. Tanto que hoje eu acho que se Karl Marx estivesse vivo, ele seria considerado um neofascista liberal ali, que é o que o pessoal da esquerda chama. Por quê? Porque a esquerda abandonou os princípios pela qual ela foi fundada e cresceu para se tornar algo mais americanizado, tanto que as pautas vêm muito dos Estados Unidos. E eu vejo parte da esquerda raiz ainda na professora Graciele. Uhum. Só que há futuro para a esquerda no Brasil hoje? Há. Mas ela tem que voltar em partes da raiz. Ela precisa manter, lógico, a defesa das minorias, daí da comunidade LGBTQIA+, da sopa de letrinhas, com todo respeito. E também manter o foco também nos trabalhadores, porque eu acho que isso perdeu um pouco. Eles foram pro poder e acabaram se perdendo, né? Eles gostaram da sanha do poder e acabaram se perdendo nesse meio de caminho, tanto que nós tivemos os escândalos que tivemos aí de corrupção. E a pauta vem dos Estados Unidos, já percebeu disso? Acontece nos Estados Unidos e vem pra cá. Então, ou seja, hoje, você pode ver, quem financia as ONGs de esquerda hoje? Quem são os líderes do movimento de esquerda hoje? São tudo branco, bilionário, de família tradicional. Você vê a família do George Soros, por exemplo, a Soros Foundation, que inclusive financia várias ONGs de esquerda. Todo mundo criticou muito a Damares Alves quando disse que menina veste rosa e menino veste azul. Uhum. Se você vê uma foto da família de Soros, é menino com azul, menina com rosa. É uma família tradicionalicíssima. Então, ou seja, eu acho que, na verdade, o movimento de esquerda no Brasil está sendo usado por uma elite globalista para promover uma agenda que não é deles. E isso, inclusive, prejudica a eles. Tanto é que o PT, pegar o exemplo de Mato Grosso acabou, né? Não conseguiu eleger nenhum prefeito do PT e provavelmente na próxima eleição a gente pode zerar, inclusive, com os deputados estaduais. E aí, a professora Graciele, 1.800 votos, o partido não conseguiu fazer coeficiente eleitoral aqui em Sinop e ela não foi eleita. Tem mais votos que 80% da Câmara dos Vereadores hoje em Sinop e não foi eleita. Exatamente, porque não tinha coeficiente eleitoral. Não tinha gente suficiente no partido para fazer... Tinha voto. Para fazer caminho para resolver essa situação. É por isso que eu falo que ela ainda tem forte representação da esquerda aqui em Sinop. Só que se continuar presa à pauta que está vindo dos Estados Unidos, em que infelizmente impregnou na esquerda nacional, não tem futuro para eles. E a professora Graciele, se eu pudesse dar um conselho para ela, seria o seguinte: saia do PT. Saia do PT. Não precisa sair necessariamente da esquerda. Ela pode ir para um PSB. Nenhuma, até porque é parte da identidade dela e de quem ela é. Ela pode ir para um PSB, pode ir para um PSD, para um partido socialista democrático, né? Justo, eu acredito que tem garanto para você política. Que talvez num partido desse ela se elegeria, até porque teria coeficiente, Sim. teria mais pessoas para poder gerar os votos. Que é um partido que não são partidos que são de extrema esquerda, né? Que são ali Sim. de centro-esquerda. Porque hoje o que eu percebo é que a base política brasileira está ali no centro-esquerda e no centro-direita. Não é nem extremo de um e nem extremo de outro. Sinop, 10% é extrema-direita e 10% é extrema-esquerda. E a política acontece no meio. 80% acontece no meio. Você não percebe isso? Então falando de Sim, Sinop a nível justíssimo. nacional. É porque cá entre nós, vejamos. Vamos ver o Congresso Nacional. Foi eleita uma suposta maioria de direita. Hoje a direita não consegue aprovar nenhum projeto totalmente de direita, tanto que até a anistia que está tentando ser aprovada no Congresso Nacional está tendo que ser está sendo muito difícil, porque está tendo que conversar muito com o partido de centro. Uhum. Na campanha política de 2023, que a gente foi para a rua mesmo, a maior parte das pessoas não está preocupada literalmente com pautas de direita ou de esquerda. Eles estão preocupados porque, cara, o gás está caro. Eu preciso comer, meu filho está aqui, está chegando na escola, não tem comida. A gente foi em bairros da cidade de Sinop em que eu não sabia que existia isso aqui. Mas era aqueles bairros de casa de pedaços, de coisas que formavam as paredes. Aí você imagina, nós chegávamos lá, na Dona Maria, que quando chove a casa dela vira um bar, né, cheio de pinga. Uhum. Pinga significa de pingar. Vou explicar a piada para não ser cancelado depois. Ou alaga. Ou alaga. Às vezes falta ônibus pro filho dela ir pra escola para tentar uma vida melhor. Aí eu perguntar para ela: e aí, Dona Maria, o que a senhora tá achando do Bolsonaro? A vida dela é outra coisa.
É claro que pode ter suas preferências políticas, mas a política local acontece no cotidiano. E o cotidiano, e assim, querendo ou não, é centro. E pegando um gancho nessa fala sua, Marcos, a política ela acontece no município. O grande lance, o grande erro dos políticos nacionais é que eles se esquecem que o Estado e o Brasil são figurativos. Sim. O país e o Estado são figurativos. A política ela acontece exatamente no município, que é onde as pessoas moram, no município de São Paulo, no município de Sinop, no município de Cuiabá. Ou seja, e é nos municípios que está o problema, que está a Dona Maria com a casa, com a situação, que está o seu João passando fome. E esses dias eu estava falando, essas pautas da direita e essas pautas da esquerda, que são pautas assim as pautas minorias ou as pautas de gênero e tal. Cara, isso não reflete o que o povo está precisando. Sim. Passa 6 meses de qualquer mandato, de qualquer prefeito, o que a população quer? Quer que resolva os seus problemas mais básicos. É o asfalto passando na casa dele, é a saúde que está faltando e o alimento para colocar na mesa dele, é o emprego. Então, o problema do Brasil, a gente ainda não conseguiu zerar aqueles problemas básicos da população para a gente debater problemas mais complexos, que é de mentalidade, de ideologia e costumes, tal. A pauta de costumes. Eu acho justo. O povo brasileiro, na minha opinião, é conservador em sua maioria. Só que nós temos problemas mais graves. E assim, aí entra a questão do federalismo, né? Uhum. Porque o Brasil é uma república federal e, em tese, nós deveríamos ser essa federação, né? Só que no Brasil é um federalismo ao contrário. A base da pirâmide é o governo federal. Então a maior parte é o governo federal. Aí vem o governo do estado, para daí vir pequenininho aqui no topo o município. Uma federação saudável é justamente o oposto, ou seja, a base de execução é o município. Até porque imagina o seguinte, se eu não estou satisfeito com o que o prefeito está fazendo com o nosso dinheiro, é só ir na prefeitura, fica bem ali. É muito mais fácil. Exato. Agora você imagina se deslocar até Brasília. Todos nós podemos fazer isso. Nós trabalhamos aqui, temos a nossa vida aqui, nossa pauta é aqui. Então a gente fica dependendo de alguém que está lá, de um deputado ou de um senador que está lá. Até o governo do estado, você imagina, Sinop tem perdido protagonismo seriamente no governo do estado. E a nossa região é uma região que ajuda muito no PIB. Por exemplo, perdemos o atendimento de cardiologia no Santo Antônio esses dias, para Nova Mutum, quintal estratégico da capital Cuiabá. Cadê os nossos deputados estaduais para brigar pelo norte do estado? Entendeu? Nós vamos ter que deslocar. Você imagina, Sinop tá tudo bem, nós temos a BR aqui, que é complicada, mas você ainda desce aqui. Agora você imagina, Wendy Cláudia, Feliz Natal, Guarantã, Peixoto de Azevedo, Alta Floresta, vai ter que descer para Nova Mutum. E não temos representatividades, né? Não temos deputados e lideranças da nossa região. Se nós pegarmos aqui, tem o deputado estadual de Mar del Bosco, que já não é mais de Sinop, que é do estado. O cara tem voto no estado inteiro, ou seja, ele não vai mais focar só em Sinop. Sim. Tem suas pautas também, suas prioridades e o eleitorado. E o Juarez Costas já é um deputado do estado também, já não é mais só de Sinop. Tem que eleger novas lideranças do nosso quintal, eleger deputados que são daqui. Agora a pergunta é quem e como, né? Existe estão começando a discutir agora uma velha ideia que é muito boa, que é o voto distrital. Eu acho isso importante. Eu acho que isso é fundamental. Eles estão tentando um voto distrital misto. Eu acho que o ideal seria o voto distrital mesmo, literalmente separar o país em distritos e a gente passar a eleger não só deputado federal, mas deputado estadual e senador com base nesses distritos. É lógico, a organização de tais distritos é discutível, inclusive eu acho que nada menos justo do que ser feito pelos representantes da população. Mas eu acho que é importante, inclusive, o recall, que esse voto distrital pode trazer. Então, ou seja, nós aqui da região norte, ou seja, qual for a formação desse distrito que nós hoje somos, votarmos no nosso candidato para nos representar. E mesmo sem o voto distrital, hoje, quem é que luta por nós hoje? Né? Assim, todo respeito à jornada e à história de Vilmar Dal Bosco, mas eu acredito que a gente pode puxar alguém para somar. Quantas cadeiras hoje tem na Assembleia Legislativa? 24 vai para 25, né? 25. Vai aumentar 2. Então, ou seja, 25. Mesmo que só fosse o Vilmar Dal Bosco, aumentar 2, vai para 26, né?
Justiça, eu também não sabia, então por isso eu tô perguntando. Então, a gente caberia hoje, olhando assim, se a gente fosse um distrito, caberia, estatisticamente falando, 8 deputados. 8 deputados. Aí consegue fazer mudança. Então, assim, não tem nenhuma... Eu conversei com o Gilmar da Bolsa uma única vez, foi na campanha. Não tem nenhum compromisso com nem a União Brasil, apesar de hoje ser tesoureiro do PRD. Só esperar dele, eu acho que não vai dar certo. A gente tem que fazer mais. Tem que ter mais. Tem que ter mais. E a gente poderia se unir como Nortão para poder trazer essa identidade. Já que a gente não vai separar como Estado, né? Virar o Araguaia, que é muito difícil. Então, pelo menos, vamos formar um movimento político coeso, que é muito difícil, mas eu acho que seria justo. A gente tem capacidade real hoje, olhando para os números, a gente passa de 500 mil votos na nossa região. Então a gente teria ali, olhando de 24 a 25 mil votos por deputado, teria capacidade suficiente de eleger de 6 a 8 deputados. Se houvesse essa coesão mesmo, e a população dissesse, não, a gente só vai votar no cara que é daqui, no cara que mora aqui, no cara que me representa aqui, seja ele de Matupá, de Pejô, de Guarantã, de Sinop, de Alta Floresta, a gente tem capacidade de eleger de 6 a 8 deputados. E eu concordo, eu acho que é necessário. Nós somos o terceiro maior município do estado do Mato Grosso. Nós somos de um setor extremamente produtivo do estado. Eu acredito que o Nortão do Mato Grosso, além de se pagar, ele ajuda a sustentar o estado. Então, e além do mais, a gente tem 1 milhão de pessoas aqui. 1 milhão de pessoas. E nós somos um hub de negócio. Hoje a Norte Show e a Show Safra são eventos nacionais de agronegócio no Brasil e no mundo, com referência internacional. Só que nós temos perdido o protagonismo para municípios que não tenham nada contra nós, um respeito à população de todo o estado, todo o Brasil, todo mundo. Mas hoje, transferir o atendimento de cardiologia é um sintoma da nossa perca de protagonismo dentro do estado. E isso é grave. Ano que vem é um ano estratégico para isso corrigir. Só que hoje eu ainda sinto falta de propostas realmente fortes para o nosso município. E sendo bem sincero, eu não vejo isso hoje na nossa composição na Câmara de Vereadores de Sinop, um nome forte para trazer isso. Dos que estão lá agora para fazer essa ponte. Eu sinto falta de protagonismo já dentro da Câmara, quem dirá mais na Assembleia Legislativa. Eu falo isso com dor no coração, mas é difícil. Cara, mas assim, olhando pro passado, eu acho que o passado tá aí pra gente aprender com os erros do passado e corrigir o rumo do futuro. Mas olhando pro passado, vou citar, quando o Nilson Leitão se elegeu a vereador, o perfil do cara era outro. A gente já via que ele não ia ser só vereador, que ele ia ser um deputado, que ele ia ser um prefeito. Ele tinha perfil diferenciado. Quando o Juarez Costa se elegeu a vereador, foi da mesma forma. A gente percebia que ele tinha um perfil diferenciado, que ele não ia ser só vereador. E você olha hoje para a Câmara de Vereadores, a gente olha 15 nomes lá e fala assim, cara, não tem nenhum que se destaque além dos demais. Uhum. É a mesma coisa fazendo o velho feijão com arroz, um bate daqui, outro assopra dali, bate daqui, assopra dali. Cara, e a gente sabe que a gente tá lá toda segunda, né? A gente tá lá toda segunda, não tem um nome assim de dizer assim... E não adianta vir com aquele papo, aqueles discursos de tribuna, isso não me convence. O que me convence é atitude, e nisso a gente não vai ver em discurso. Porque às vezes o cara vai lá na tribuna, fala um monte de coisa, mas se na terça-feira não tem ação, não adianta fazer discurso em tribuna. Não, o cara vai lá, tipo, toda segunda-feira tem sessão. É vereador só de tribuna. Sim. Que menos de 0,1% da população acompanha. Quem que acompanha o discurso de tribuna, cara? Ninguém acompanha. 200 mil habitantes. Você acha que 10 mil pessoas acompanham isso? Não acompanha. E recorte não faz política pública. Claro que não. Então, assim, não adianta fazer recorte depois, na tribuna falando ali, se não houver atitude. Aí o cara transforma aquilo ali, sabe no quê? No emprego. Sim. Ele vai lá, bate ponto toda segunda-feira pra falar na tribuna. Terça-feira ele vai fazer outra coisa, vai cuidar da vida dele. Sim. Ele não é vereador, vive a realidade do município, vai pro bairro, vai pra cima, monta a liderança, porque o grande lance de ser vereador, irmão, não é só ser vereador, é ele conseguir ser vereador e arrastar um povo com ele. Sim. Fazer liderança. E você não vê um cara com um grupo de liderança aqui? A gente vê um grupo de liderança a favor de não estou falando que seja isso na Câmara, mas a gente vê muito isso no Brasil hoje em prol dos seus próprios interesses e da sua própria base eleitoral. O que não é a proposta, né? É lamentável.
tem que trabalhar por toda a região. Sim. E outra coisa que E se quer sair para deputado estadual, pô, o mínimo que se espera é cumprir tuas funções e ir além, já que a proposta é atender a nível de estado. Então, se nem no município está conseguindo atender, ou só com um discurso, cara, não vai rolar nada. E espero que, sinceramente, que a gente consiga bons nomes pro ano que vem, porque tá feio. tá feio. Nós estamos perdendo protagonismo no estado e isso é grave. E outra coisa, a gente não tem bons nomes técnicos para estar lá no governo também. Se você olhar, antigamente nós já tivemos secretários que eram de Sinop, que eram da região, que nos representaram lá dentro do executivo mesmo. E se o cara é, por exemplo, um secretário de infraestrutura que é da região, claro que ele vai arrastar a infraestrutura para a região que ele representa. Sim. E a gente hoje, se você olhar, a gente não tem ninguém de Sinop no staff do governo estadual. Se ventilou muito aí que talvez Rosana Martinelli fosse para o governo do estado, mas até hoje a gente não vê nada de concreto. Então falta também essa representatividade de Sinop, e não só Sinop, e região, no staff do governo. Concordo. Seja o primeiro escalão, seja o segundo escalão. Eu acredito que a Rosana Martinelli vai tentar Câmara Federal, né? É o que, inclusive, ela teve aqui no podcast, foi o que ela falou, né? Foi, tá perfeito. Então, eu não tinha assistido, perdão. Mas eu chutaria a Câmara Federal. Não sei se tem envergadura para isso. Eu vi que o posicionamento nas redes sociais dela mudou, ela está começando a ser mais ativa. Que seria a crítica que eu faria para ela, realmente ativar suas redes sociais e fazer mais. Porque conta muito, não 100%, não é fator determinante para a vitória, mas conta muito. E agora, nós também, talvez o Dr. Marcos Vinícius vai tentar também a Câmara Federal, né? O que você acha? Cara, eu acho que o Marcos Vinícius é muito prematuro federal. Pois talvez um deputado estadual, uma Assembleia Legislativa, mas... Na verdade, o que eu acho que seria justo é ele terminar o mandato de vereador dele, 4 anos. E talvez na reeleição tentar depois um upgrade para um cargo mais alto na pirâmide da federação ali. Mas eu acho que agora, até porque se ele não ganhar, é perda política para ele. Não, e outra, talvez ele esteja mirando aí um cargo de deputado federal, ou até mesmo estadual, ou um suplente de senador, sei lá, para vir candidato a prefeito no próximo. Pode ser. Nós teremos, e podem escrever o que eu estou falando hoje, em 2025, nós teremos de 4 a 6 candidatos a prefeito no próximo. Interessante. Nós não teremos mais testa a testa na próxima. O Roberto Dorner não é mais candidato. E eu fico otimista com essa sua leitura, porque, pelo amor de Deus, gente, que campanha foi essa? Eu só queria ter 300 mil votos em Sinop e a gente disputar segundo turno. Cara, meu Deus, eu acompanhei por isso que eu falo, eu acompanhei a eleição de 2023 como uma escola. A gente era a base do Dorner, só que assim, eu olhava os dois discursos, né? E eu sentia muito potencial foi desperdiçado na eleição de 2023. Não tinha debate. Não tinha debate. Assim, a candidata Mirtz até ia nos debates do senhor Roberto Dorner, se furtou aí em alguns debates, acredito eu, porque sentiu que não precisava. Mas houve alguns erros estratégicos ali grandes. Eu acho que a comunicação também, em qualidade técnica, foi excepcional, mas na mensagem eu acho que não conversou bem com o público. Uhum. A parte do Bolsonaro vir apontar para a Mirtz, eu acredito que a campanha da Mirtz também não conseguiu capitalizar isso de forma positiva, e falo isso de forma construtiva. Mas também senti um problema muito latente, porque na campanha do Roberto Dorner foi prometida mudanças e melhorias no município, que eu, Marquinhos, não estou vendo nesse primeiro mandato, nesse primeiro início do ano agora, nesse primeiro trimestre. Então, nós temos um cenário hoje que o candidato que visivelmente iria vencer seria o Roberto Dorner, pelo menos na minha leitura pessoal política naquele momento. Acreditava nas mudanças que poderia ser feita, até pelo alinhamento da atual gestão, em colocar um vice que estaria alinhado com o prefeito, né? E também essa reestruturação. Mas estou vendo esses pecados que estão sendo cometidos no início e vejo que não é problema de equipe, na questão da base. Eu vejo o pessoal do UPA trabalhando muito, eu vejo o pessoal da UBS trabalhando muito,
eu vejo o pessoal das escolas trabalhando muito, eu vejo o funcionário público trabalhando muito, mas eu tô identificando problemas na gestão, ou seja, nos níveis mais altos ali, e talvez isso não esteja chegando de forma limpa no Roberto Dorner ali. Talvez ele esteja numa bolha, que é natural. E aí o que acontece? Eles acabam ficando sabendo disso pela imprensa, que é o que a gente acaba fazendo, dessas denúncias. E isso é ruim para ele, que eu acredito que o que ele quer agora é legado, né? Porque é o último mandato dele. Não sei se ele vai tentar para algo depois pela questão da idade, e como prefeito ele não pode tentar a reeleição. Então acho que nessa questão de legado, neste primeiro trimestre, foi negativo para a atual gestão. E é preciso melhorar, até porque são 4 anos pela frente. E você falando, ainda tem 3 anos e 9 meses, né? Sim. Dá tempo de corrigir o curso do rio ainda. Sim. E fazer o que não foi feito na primeira legislatura. Agora, o que eu vejo, por exemplo, a prefeitura cercada, como você disse, de bons técnicos, mas inchada de muito político daí. E de político que não tem a noção do que está fazendo. É político de carteirinha e de carreira, e exatamente porque a amarra política foi muito grande, muitos partidos, Sim. E que tem que agregar essa galera agora. E incha a prefeitura, torna-se burocrático e... Mas o que eu diria para um Roberto Dorner que não é... que é prefeito e que não tem reeleição, que esse é o melhor momento dele fazer um limpo. Ele não tem que ter compromisso com ninguém. Ele não tem reeleição. Ele só tem compromisso com o legado que vai deixar. O compromisso dele é com o povo. Então agora desamarra os desvencíveis dos políticos e faz o que precisa ser feito. Até porque isso está custando caro para a imagem da gestão. Tá. Nós estamos... O que acontece? O que eu estou vendo pelos posicionamentos dos comentários nas redes sociais? E olha que eu leio críticas e também o pessoal que elogia. O que eu estou vendo que majoritariamente, a imagem que está se formando majoritariamente é que a gestão atual é uma bagunça. Uhum. E assim, eu conheço um pouco da história do Roberto Dorner e também pelo histórico de chegar sempre cedo na prefeitura, ser um dos primeiros que está na prefeitura, cumprir horário, está sempre presente. Então assim, por ter um problema aí, está custando caro, e se não for resolvido, esse legado ele vai ser substituído por uma coisa bem negativa no final. Dá para salvar, como você falou, são 3 anos e 9 meses, mas vai exigir um sacrifício. E nesse ponto eu concordo muito contigo, que é tirar... É hora de fazer alguns sacrifícios. Essa limpa, eu acho que seria o caminho, modéstia à parte. E colocar gente... técnica. Gente técnica. Um grande exemplo. Doutor Miranda, o que você acha? Eu ia falar nele agora, que é meu amigo, doutor Miranda, que eu acho que é um grande técnico, mas que não está tendo a liberdade de fazer o que precisa ser feito. Eu ouvi rumores, e é rumor, de que faltava liberdade para o doutor Miranda trabalhar. E eu já cheguei a questionar ele ativamente sobre isso em uma entrevista. É lógico que com a câmera desligada. E ele falou que não, ele está tendo liberdade porque ele está tentando trazer as pessoas para perto. E que está sendo ainda. E está sendo. O problema disso é que talvez esse tempo você não tenha. E talvez alguma dessas pessoas que você está querendo trazer para perto não querem você naquela cadeira. E talvez não querem vir, talvez o salário não compensa. Justo. Porque o que eu ouvi falar, e isso é rumor, é que existia uma ala dentro do dornismo que não tolerava o Dr. Miranda. Uhum. Não sei se isso é verdade, mas é uma coisa a se considerar. Porque você tentar trazer alguém para perto que não te quer lá é uma tarefa suicida, impossível. É impossível de ser feito. E quando eu conversei com o Dr. Miranda, ele me apresentou soluções para a saúde que nenhuma delas ainda conseguiu ser colocada em prática. Não, acredito eu que não por falta de vontade do Dr. Miranda, mas talvez por burocracia. Só que o timing está passando. E na última sessão da Câmara, inclusive naquele happy hour que foi criticado na Câmara de Vereadores, eu ouvi muito isso dos vereadores, que era o quê? O Dr. Miranda está em 2 meses na pasta. E aí? Eu acredito que não falta competência técnica. Conheço o Dr. Miranda, respeito o Dr. Miranda. Eu acho que está faltando liberdade mesmo. Está faltando liberdade. Só que essa chave precisa ser virada. Ele falou, inclusive, sobre a questão do UPA, de trazer o quê? Trazer parte das UBSs para fazer atendimento estendido.
Eu acho que inclusive isso já está rolando. Já conseguiu implementar? Já, Excelente. Eu acho que 2 ou 3 já está rolando ali, atendimento até 10 horas da noite. Excelente. Atendimento aos sábados, que não rolava antes. Parece que isso já está rolando. A fichinha verde e a azul, né? Uhum. Que é a menor periculosidade, que pode ser um atendimento mais rápido, mais dinâmico. E UPA, pelo que eu ouvi, tanto do Dr. Marcos Vinícius, quanto também de técnicos da área, dos funcionários da terceirizada do UPA e também do Dr. Miranda, UPA é atendimento grave, atendimento sim, preciso de atendimento agora porque eu sofri um acidente ou porque estou tendo um mal súbito ali. UPA é emergência. UPA é emergência. Naturalmente é emergência. Aí você chega lá no UPA, porque assim, nossa equipe foi uma das primeiras do ano, eu lembro que no dia 4 de janeiro nós estávamos recebendo denúncia e eu estava saindo da minha casa com a minha motinha para ir lá apurar a denúncia. Eu olhei e via ficha verde, 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 verde. O pessoal esperando 4, 5, 6 horas dentro do atendimento. Alguns esperando exame por 8 horas. Entendeu? Então você imagina, uma pessoa foi fazer um exame de sangue. Ela fez o exame de sangue, ela até foi atendida dentro de 2 horas ali. Ela fez o exame, ela vai esperar 8 horas para sair o exame. E ela fica ali na recepção. E não precisa, pode liberar essa pessoa. Pode liberar. Assim, olha que o UPA me falou que eles liberam. Eles preferem ficar lá para esperar o resultado. Mas você imagina, essa pessoa, não estou criticando as pessoas que esperam, porque às vezes ela está esperando um teste de Covid, ou um teste de dengue, está em alta agora, às vezes a gente precisa tomar cuidado, pode ser uma dengue hemorrágica. Muita gente está morrendo por causa disso. Mas você imagina, você está tumultuando a UPA. Passa esse atendimento para o OBS. Exato, um atendimento que tem menos perigo e a OBS pode realizar com mais maestria, inclusive. Perfeito. Aí o UPA fica para atendimento grave, ou seja, as pessoas podem ter mais conforto e agilidade no atendimento. Na realidade é isso que preconiza o SUS. Inclusive, se baixar a cartilinha lá do SUS, é isso que ela fala. O atendimento de menos gravidade, ela tem que ser passado pela unidade da saúde da família, as OBS. E a UPA é para atender o caso urgente, emergente. Um acidente, o cara caiu de uma moto, caiu de cima de uma escada, caiu de uma casa. Aonde que ele vai para fazer a saturação? Lá na UPA. E a UPA é local de passagem, está escrito lá no SUS. Sim. É local de passagem. O cara veio, chegou, emergência, saturou o cara, manda ele para o hospital. É a unidade de pronto atendimento, né? Então, e aqui o que a UPA está virando? A UPA virou um hospital e um OBS. OBS. Ela não é nem UBS nem hospital. Nem porque não tem como internar a pessoa em UPA. É só em Sinop que está rolando isso e em alguns municípios que a gente vê as denúncias. Mas assim, é só em Sinop que a gente vê isso, de internar pessoas em UPA. E exatamente porque a gente não tem um hospital municipal, só tem o regional. E o regional seria média complexidade. Então está faltando nesse meio termo alguém para atender a baixa complexidade. E você acha que o hospital pré-moldado do prefeito vai resolver? Então, cara, o que dizer de uma obra que a gente não dá para olhar aquela obra e dizer assim, vai acontecer, não vai acontecer? Não tem como você opinar algo que você não consegue ver. Eu confesso que não fui visitar a obra até hoje, eu só vi alguns materiais e vi que esse hospital está sendo pronto, né? Ele está sendo montado por módulos. A minha pergunta é, essa estrutura vai ser capaz de comportar a nossa necessidade hoje? Porque o que eu estou vendo basicamente é um hospital container. Se eu estiver errado, me perdoem. Mas seria um hospital, já estão falando aí na mídia, né? Como hospital de campanha. De campanha, né? Sim. De campanha. E olha que a campanha já acabou, né? Mas olha só. Acabou o Covid, mas acabou, vamos ter um hospital de campanha. Minha pergunta é, e outra coisa, o hospital municipal de Cuiabá não aguentou. Ele teve que passar a operação pelo menos a parte da folha de pagamento pro Estado. Não sei se isso já aconteceu, mas eu sabia que existia uma crise porque a prefeitura não estava dando conta de sustentar. Certo. E isso entra de novo no problema da federação. O dinheiro tá lá em cima. O dinheiro deveria estar aqui, está lá. Tá lá em cima. Aí para descer para cá, você imagina. Para descer para cá tem uma cadeia de burocracia pra e também subir para lá é só pagar um boleto. Agora para descer... Para descer você tem que passar por vários intermediários. A gente não vai fazer de conta que não existe, mas existem conchavos. Não estou dizendo que é todo mundo, mas existe lobby. Existe lobby. A palavra certa é lobby. Então, ou seja, você já percebeu como que o problema do Brasil ser uma federação fictícia,
custa caro para nós? Custa muito caro. Custa muito caro. Então nós temos os impostos lá em cima, para descer para baixo, custa caro. Chega aqui muito menos e ainda não consegue nos atender. Então esse hospital de campanha do prefeito, essa é a minha dúvida. Se ele vai ser concluído, e uma vez concluído, se ele vai ser atender a necessidade da população e se ele vai ser rentável. Eu acho que o problema, sustentável, na verdade. Marquinhos, o problema não está em o hospital ser concluído. Eu acho que a conclusão vai ser feita. E eu já acompanhei, não vou citar o município aqui por questões éticas. Mas assim, eu já vi um caso parecido de uma UPA que foi construída no município. Levou 5 anos para ser inaugurada e estava pronta. Mais que um mandato. Mais que um mandato, levou 5 anos para ser inaugurada. Por que não foi inaugurada, Leandra, a UPA? E até hoje, como UPA, ela não foi inaugurada. Ela foi desviada a função para atender de outra forma. Como UPA, ela nunca foi inaugurada. Aí por que nunca foi inaugurada e por que não foi inaugurada a UPA? Porque o custo operacional é muito caro. Então, assim, o prefeito, eu acredito que ele dê conta de finalizar a construção do hospital, mas colocar para funcionar, que aí é onde o focinho de porco não é tomada. Porque, cara, o custo operacional de um hospital é muito alto. Sim. O custo operacional de uma UPA é muito alto. Nós estamos falando de uma UPA que consome 6 milhões por mês em Sinop. Sim. Então, assim, o custo operacional é muito alto. Então, por isso que eu acho que os prefeitos, e quem me pede conselho, eu sempre falo, foca na saúde básica. Faça o que foi lhe proposto, que está lá no SUS, faça bem feito. Que é o atendimento básico de saúde. Faça esse bem feito. Em Sinop nós temos 23 UBS, abriu mais um agora. Abriu mais uma só no papel, né? 23 UBS e 37 USF, que é a Unidade de Saúde da Família. Que cada UBS pode comportar até 3. Então tem 37 em Sinop. Segundo as estatísticas do IBGE, nós deveríamos ter 60 USF e no mínimo umas 45 UBS para funcionar a saúde básica de saúde. E a gente não tem. Então, assim, o problema está nessa infraestrutura de base. Sinop era para ter no mínimo entre 400 a 500 agentes de saúde na rua. Tem 190. Sim. Então, assim, o problema está nos números. Isso nos E um cara que entende desses números muito bem está lá. Por isso que eu falo, Dr. Miranda sabe disso, é um cara que tem esses números na ponta da língua. Tem um projeto, sabe como fazer, mas eu acho que está faltando liberdade. Pois é. E você vê, por exemplo, isso seria uma pauta, cada dado que você trouxe agora, seria uma pauta que deveria estar na ponta da língua dos nossos vereadores. Pergunta, vamos falar pro cara que está mais estudando lá, então, o Marcos Vinícius, se ele sabe desses números que eu estou falando aqui. Não sabe, cara. Não sabe, é vereador de segunda-feira. Eu não estou falando que o Marcos Vinícius seja, mas todos eles são vereadores de segunda-feira. Terça, quarta, quinta, sexta, os caras... Eu acho que falta esse interesse mesmo na nossa Câmara de Vereadores para poder trazer Sabe o que falta? Realidade. De verdade. Diga. Fale, pois diga. E não só para os vereadores de Sinop. Isso. E não só para os vereadores de Sinop. Não vou colocar a culpa neles. Falta para todos os vereadores da nossa região. Mais presença em Brasília, mais presença em Cuiabá. Olha para a Câmara de Vereadores de Sinop e vê quantas viagens os caras fazem no mês. Já que nós temos uma federação, como você disse, invertida, e o dinheiro está lá, a solução está lá em Brasília e Cuiabá, por que esses caras não sentam lá e não faz acampamento na porta dos deputados, do secretário de saúde, do ministro da saúde, Porque uma coisa é o Leandro, como um cidadão comum, ir lá em Cuiabá e Brasília. Sim. Não vai ser nem atendido, irmão. Agora o vereador tem uma tal de uma prerrogativa que ele tem o poder, ele é vereador. O vereador pode ir lá... Tem mandato. Ele pode ir lá no ministro, do chefe do gabinete lá do presidente da República e dizer, eu quero falar com o presidente da República. E mas ele tem a prerrogativa de agendar uma conversa com o presidente. Os nossos vereadores estão pedindo, por favorzinho, pro secretário atender eles. Eu quando ouvi isso na Câmara, eu lembro que eu estava lá na parte de imprensa da Câmara de Vereadores, eu vi o vereador falar,
eu vou pedir, por favor, encarecidamente, pro secretário me atender. Falei, gente do céu, esse rapaz, ele não entendeu qual que é a função dele. Ele não pede por favorzinho. Ele pode até pedir inicialmente por uma questão de cortesia. Mas não houve resposta, Ele pode não. você vai fazer a cobrança, você vai intimar ele a responder. Se não, vai convocar. Uhum. Mas os caras esquecem qual é o seu papel deles. E esquece Não também esquece, uma não. conveniência, né? Ou esquece, eu acho que não é nem esquece. Eu acho que não estuda pra isso. Não estuda. E, gente, Sinop, tirando os outros municípios menores, Sinop, os vereadores estão no céu. Os caras têm 3 assessores, agora aumentou mais um, né? Sim, Agora, aprovado. 4 assessores. Depois de 2 cara horas de pode- puxação de saco de juiz, eles meteram rapidinho mais um assessor aí na conta da E- Câmara. O cara não pode alinhar essa equipe para eles estar munidos de Ai, informações, Deus. de documentos, do que ele precisar, cara. Só que o que acontece? Pega esses cargos só para cabide de emprego. Sim. Não coloca a gente técnica para munir ele. Começa pela assessoria de imprensa. Os caras só seguram o celular, não é nem assessor de imprensa, né? Não tem a malemolência de saber como é que funciona de fato uma assessoria de imprensa, ter um bom relacionamento com os sites. Cara, nenhum assessor de imprensa até hoje, eu como dono de veículo de comunicação, me mandou pauta de nenhum vereador de Sinop. Eu só recebo da Câmara de Vereadores a pauta geral da sessão. Só a pauta geral da sessão. E cada vereador tem um assessor, não tem? Sim. Nenhum tem relacionamento com a imprensa de Sinop. O cara, se eu perguntar hoje, dos 15, vamos tirando o da presidente, vamos colocar os 14. Dos 14 assessores de comunicação, perguntar quem que tem o contato do Som Notícias, do Olhar Cidade, da TV Centro América, ninguém, a maioria vai responder que não sabe nem o que é isso. Então não tem relacionamento. Esse problema eu já percebi também. Eu não posso reclamar da assessoria da Câmara, pelo menos. Não, a assessoria da Câmara é uma assessoria preparada para isso, profissional. Mas Agora, os assessores então, dos vereadores, não. Estou gostando muito do trabalho da assessoria da Câmara, pelo menos nos últimos dias agora. Nós recebemos a pauta antes, acabou a sessão, já tem um documento da pauta da Câmara, um resumo da Câmara sobre o que foi votado. Antes da sessão é aberta, é falado tudo certinho ali. A cobertura também está muito boa, então nesse quesito, parabenizar a Remídio, tá? Conseguiu alinhar muito bem isso junto com a equipe da Câmara. A comunicação da casa está redonda. Uhum. Mas agora a Dos comunicação dos vereadores, que daí é cada vereador que manda no seu quadrado, né? Sim. No seu cubículozinho lá Que de 27 metros quadrados. Eu acho que não dá 27 metros é quadrados. pequenininho meu, né, bicho? Oh, meu Deus. Será que cabe o ego de alguns deles lá? Tem um ali que precisava de 2 salas daquela. Mas assim, Ai, meu Deus. mas assessoria, aí nós estamos falando de nós aqui, de Sim. imprensa. Se da imprensa tá falha, imagina a assessoria jurídica, a assessoria de documentos, a assessoria de relações públicas, também falha. É só cabide de emprego. Tem algumas coisas ali que eu quase falto virar do avesso escutando. Teve uma vez que falaram que o Dr. Marcos Vinícius é mais que um advogado, ele é um ser humano. Eu falei, rapaz do céu. Então quer dizer que o advogado não é um ser humano? Eu fiquei ouvindo aquilo lá, cara. Eu falei, não é possível, bicho. E tem umas coisas que as pessoas têm a mania de colocar, porque o cara é vereador, porque o cara é advogado, porque o cara é isso e aquilo, que ele coloca ele quase que num papel, num pedestal de semideus, né? Sim. E alguns sobem pra cabeça, tá? Alguns Sobe. sobem pra cabeça. Mas esperamos que pro bem da nossa sociedade as coisas andem e que as pessoas aprendam É. e busquem estudar. Não seja apenas inteligência artificial, né? Pois é. E essa é uma outra briga, né? O pessoal tá querendo brigar contra a IA, mas, gente, sinceramente, não se briga contra o progresso. Eu também acho que não. Você vai ter... Eu vi muita greve dos roteiristas nos Estados Unidos. Agora tá tendo um outro embate jurídico lá sobre a questão da propriedade intelectual. E, gente, infelizmente, você não briga contra o progresso. Você se adapta a ele. E falando da propriedade intelectual, eu, como escritor, por exemplo, cara, a propriedade intelectual de tudo que é feito por IA, ela é de quem escreveu o prompt. Sim. Se o cara não souber escrever o prompt, pode ter a melhor IA do mundo, não vai sair pichirica nenhuma. Não, não vai. O cara, Ou vai ser negócio vazio. o cara que escreveu o prompt, é nele que está a criatividade, não é na IA. A IA, ela tem uma coisa, ela tem um conhecimento, Sim. que muitas das vezes é além do que o cara que está escrevendo o prompt. Sim.
Aí se o cara que está escrevendo o prompt não tiver a criatividade para sugar o máximo daquela tecnologia... E fazer a correção, inclusive, quando é necessário. Fazer a correção quando é necessário, quando tem as alucinações que a gente fala na IA, cara, esquece. Sim. Não tem IA no mundo. Então, assim, o cara que vai escrever um prompt para uma IA, ele tem que ser um bom leitor, ele tem que conhecer de história, ele tem que conhecer... Do fato. Porque, por exemplo... Mas for um jornalista. Bom, por exemplo, a IA hoje ela consegue escrever uma matéria. Consegue. Não consegue? É só que a IA, ela não consegue adivinhar que o acidente aconteceu às 10 da manhã com o seu João das Pitombas. Aqui em Sinop. Ela não consegue adivinhar. Quem que vai colocar essas informações nela para ela escrever a matéria? É o jornalista, o cara que tem a malemolência de ir lá e, ó... Que tem acesso à fonte. E colher as informações da fonte correta. Porque se o cara colocar... Concordo. Qualquer fonte errada, a IA vai criar uma fake news. Ou se ela não colocar, a IA vai ter os devaneios. Vai ter os devaneios. Isso aí. Porque a IA não consegue adivinhar. Ela não é uma mãe de Ná, ela só é IA. Sim, ela tem uma base de dados ali que ela trabalha e a informação é você quem dá. E às vezes, o que a gente tem que entender sobre esse ponto da IA é o seguinte. Lá em 2018, eu comecei a ouvir falar sobre a IA. Começava no marketing. E aí já falavam-se naquela época que o Watson da IBM já oferecia aconselhamento jurídico com maior assertividade nos Estados Unidos que um advogado humano. Isso significa que a advocacia vai acabar? Não. Só significa que um escritório de advogado que hoje consegue lidar com 200 casos vai conseguir lidar com 800. E outra, se você colocar IA num tribunal de justiça vou pegar Matupá que eu Tribunal do júri. Matupá que eu conheço a realidade. Tem 8 mil processos. 8 mil processos para um juiz. Nossa, não sabia desse dado, não. Matupá, 8 mil processos para um juiz. Cara, tem processo que tá há 10 anos. Batman. Não, tem processo que tá 10 anos parado. É humanamente impossível. Sim. Agora, se você coloca uma inteligência artificial que vai diminuir a carga humana e vai entregar isso já resumido, você consegue ter mais celeridade. Então, em um ano, você pode fazer 1000 processos andar. Entendeu? E hoje, com um juiz só, os dados que tem lá, 300 processos por ano anda. Então, assim, é humanamente impossível pegar uma vara de Sinop que deve ter, daqui eu não sei os dados, mas deve ter mais de 40 mil processos. Tanto que agora dividiu em duas, né? Dividiu em duas. Então, assim... Você pegar um advogado, o advogado atende, como você disse lá, talvez ele atende 100 processos num ano. Com a inteligência artificial ele pode dobrar isso, atender 200. Vai melhorar a celeridade, a rentabilidade dele, a celeridade do sistema judiciário como um todo. Então, assim... E já é uma realidade, porque hoje já tem peças sendo escritas por IA e magistrados já estão usando IA para analisar. Então, ou seja, é IA para IA. E eu acho que é essa realidade que vai acabar acontecendo, porque é o seguinte, tá evoluindo muito rápido, a gente começou a falar de chat GPT, era que o ano de 2022. 2023 já veio uma revolução maior, agora já tem vídeos feitos por IA de forma realista. Então o que vai ser 2025, 2026, 2027? Então, ou seja, não dá para parar, é um movimento que não vai dar para parar. O que vai dar é para a gente se adaptar. Eu acho que no setor público, dá para ajudar muito, só que tem um empecilho, que foi o que você falou ainda agora. Hoje o setor público é mais usado como cabide do emprego do que realmente técnico. Nós temos muita gente ali, a máquina está inchada porque tem cabide de emprego de compadres políticos que não precisavam existir e que às vezes atrapalham o trabalho de um funcionário público dedicado, que é uma pessoa sem capacitação que está ali, só por conchavo. E aí nós temos uns funcionários públicos sobrecarregados porque a máquina é burocrática. Então não tem nenhuma pessoa que ajuda um funcionário público que realmente faz o trabalho. Tem uma pessoa ali que o funcionário público às vezes tem que perder tempo ensinando para não fazer bem, sendo que às vezes colocar ali uma automação até para o cidadão e também para o funcionário público é super interessante. Vai ficar mais barato para o cidadão pagar, vai ficar mais prático para o cidadão ter o serviço e para o funcionário público fica melhor, porque aí ele para de se descabelar com burocracia e passa a conseguir viver melhor, trabalhar melhor e entregar mais resultado para a população. E uma das coisas que eu acho que falta muito, principalmente em Câmara de Vereadores, é a capacitação.
A capacitação, cara, tem bons cursos e tem boas pessoas, tirando os coaches aí, que tem muita gente que não gosta deles, mas tem boas pessoas. Não, tem bons mestres para seguir. E começa pela comunicação. Cara, a comunicação tem tantas pessoas boas que podem estar trazendo curso, ensinando como o cara fazer uma boa redação, ensinando como que realmente é uma assessoria de comunicação. Assessoria de comunicação, ela vai além do cara segurar um celular. Sim. Ela vai além disso. Assessoria de comunicação é o cara fazer um texto, fazer um relacionamento com a imprensa, um relacionamento com a comunidade, com as entidades, saber para onde ele vai mandar aquele texto que ele fez, aquele vídeo que ele fez, para qual veículo de comunicação cabe aquela comunicação que ele quer fazer do seu assessorado. Porque aí vai melhorar, inclusive, a imagem da Câmara, como um todo. Sim, e como um todo e como também figura de vereador. Isso, você puxou um ponto importante, porque é o seguinte, quando foi feita a eleição, nas sessões seguintes, eu fui fazendo entrevistas intercaladas com os vereadores que foram eleitos. E na primeira rodada de entrevista, eu perguntava muito, porque é início da legislatura, perguntava muito o que você definia como suas prioridades nesse mandato. Ninguém conseguiu me responder. O cara não tem bandeira definida. Com assertividade. E assim, não estou falando que eles não têm suas pautas. Eu estou falando que está faltando alguém para sentar junto com o vereador e falar, vamos organizar o projeto do teu mandato. Na comunicação, nas metas, o que a gente espera entregar na última sessão da sua legislatura atual. Seja para continuar, para a próxima ou para encerrar. Não tem. E quem não se comunica tem um mandato só. É simples. Funciona assim. Quem não se comunica direito tem um mandato só e acabou. Eu acho que tem algumas exceções na Câmara, porque tem um vereador lá bem eloquente, que na parte de comunicação dele, pelo menos nas redes sociais, não existe. É ficcional. Mas a base dele, ele consegue comunicar bem com o tete-a-tete. Então, mas ele que é o Elvio Volques. Mas ele tem uma comunicação de alguma forma. Ou é nas redes sociais, ou é fora dela, ou é no offline. Eu acredito que a comunicação que ele faz é mais com a base do eleitorado dele no tete-a-tete. Você vê pouco material do Elvio Volques na rede social, mas você vê uma base bem ativa dele, inclusive nos materiais que a gente publicou posteriormente com entrevistas dele. Muito do eleitorado dele foi nas nossas redes sociais elogiar a fala do vereador, claro, que são o seu eleitorado e tal, tem seu viés, mas eu vi essas pessoas existem. Elas elegeram ele e ele está lá. Sem a comunicação digital ou até na mídia tradicional. Ele tem o seu jeito próprio. Mas isso não é mais uma regra. É uma exceção. É uma exceção. Tanto que hoje em dia, como assessor de marketing, eu falo, olha, ter uma rede social hoje, a sua empresa ter uma rede social hoje, já não é mais um diferencial. E você falou uma coisa muito interessante, até que abriu uma luzinha, uma luzinha vermelha aqui em algo que você falou. O vereador é o seguinte, ele tá ali, Marcos, e aí ele pega e tá muito no oba-oba. No que acontece a nível nacional, no que acontece estadual, no que acontece no município, as pautas dele é o oba-oba. Hoje vai ter o projeto polêmico da Expo Norte. Então é nisso que eu vou. Sim. E ele não tem uma pauta específica para toda sessão, ele não fugir dela. Eu vou falar do oba-oba. Mas o oba-oba é 50%. 50% Sim. Eu vou focar no que eu vim fazer aqui. É o momento. E aí, é ele criar uma base sólida de projetos para os 4 anos. Um planejamento. Isso e não ficar só no oba-oba. Isso entra numa questão, porque geralmente me perguntam, mas Marcos, o que você é? O que você acredita na política? Eu hoje sou mais um monarquista parlamentarista. Por um motivo prático. Hoje, o presidente do Brasil, ele exerce 2 funções. Ele é chefe de Estado e chefe de governo. Por isso que toda vez que tem uma eleição e alguém de um espectro político diferente ganha, o país tem que se reinventar nos próximos 4 anos. Quando houve a mudança de Dilma Rousseff para Michel Temer e depois Bolsonaro, o país passou do esquerda para centro e para direita. Então a gente se reinventou como país, o direcionamento do país mudou. Por quê? Porque a mesma figura é chefe de Estado e chefe de governo. Já um monarca, ele é chefe de Estado. O Estado é permanente. O Brasil é permanente. O governo não. O governo é transitório. Então hoje eu sinto falta
dessa separação no Brasil, que eu acho que chegou a funcionar bem com Dom Pedro II no tempo do Império. Era a maior potência na época. Nós éramos uma grande potência, a ponto da Rainha Elizabeth I pedir perdão para o Brasil para não ter que entrar em guerra com o Brasil. E apesar da mídia colocar os europeus e principalmente os portugueses como idiotas, porque a gente via muito isso nas novelas da Rede Globo, a Ordem de Cristo, qual Pedro Álvares Cabral era grão-mestre, eles são herdeiros dos Templários. Eles fundaram a Carta de Câmbio, e eles tinham um sistema bancário extremamente evoluído para o seu tempo. Tanto que você, quando fazia a peregrinação da Europa para a Terra Santa, você podia depositar com o Templário um valor lá na Europa e sacá-lo no Oriente Médio através da Carta de Câmbio. Então, ou seja, toda essa história, tanto que a expressão haver navios, que a gente escuta muito no Brasil, foi quando Napoleão chegou para capturar a família real portuguesa e só viu ao longe a caravana portuguesa, a família real vindo para o Brasil. Então, ele fala, tanto que falam que deixou o Rei João, deixou Napoleão a ver navios. Eles vieram para o Brasil, tinham seus problemas. Dom Pedro I teve várias falhas como gestor, fez a nossa independência, tal, tinham seus grandes méritos, falhou muito na parte final ali, inclusive com José Bonifácio. Mas Dom Pedro II, para mim, foi um monarca exemplar. Assumiu cedo o peso da coroa. O pessoal falava que a monarquia é cara, mas no Brasil a nossa monarquia era uma monarquia de onde os nossos imperadores viviam em fazendas, e não eram fazendas estrondosas, eram fazendas normais. O governo era no Rio de Janeiro, né? Ou seja, o palácio era aqui, a rua era aqui. Sim. Hoje Brasília é o quê? Brasília é uma capital de funcionários públicos. E que o povo não passa nem perto. E o povo não passa perto. E quando o povo vai, foi planejada de uma forma que qualquer manifestação é pequena. E o acesso ao poder fica muito longe. E aí tem a subversão da república, da federação, que torna tudo pior. Então nós temos esse problema desde a época que começou com o golpe da república, em 1889. Por isso que a gente comemora no dia 15 de novembro a proclamação da república. Porque não é uma aclamação, não foi do povo para o governo, foi do governo para o povo. Marechal Deodoro tomou o poder, fez a República do Brasil, tocou-se o hino da França com a bandeira do Brasil e dos Estados Unidos em verde e amarelo. E isso eles não te ensinam na escola, pode ficar tranquilo. Brasil paralelo lá, ó, um abraço. E aí nós temos essa república atrás de república com esses problemas. Isso se reflete aqui em Sinop também, porque é um problema estrutural do Estado. Não é um problema de Sinop. Não é um problema de Sinop, é um problema de Estado, estrutura Brasil, governo. Hoje, a mesma coisa. O prefeito muda, todas as diretrizes da cidade mudam. Às vezes uma obra começou na gestão de um opositor político, ela não é terminada, como você citou o caso da UPA, da UBS, quer dizer, que está há 5 anos lá e até hoje não foi inaugurada. Talvez é um desafeto político. E talvez inaugurar essa obra, que seria uma coisa de governo, mas também principalmente de Estado, não é vantajoso para a elite política atual do país. Então, se a gente quer mudar o Brasil, não é só presidente, não é só prefeito, não é só vereador, é um movimento político que vai vir do Brasil inteiro, começando no povo. E o povo tem que usar aquilo que está lá na Constituição. O poder emana do povo. Mas o povo não sabe o poder que tem. E o povo brasileiro é muito pacífico também. Demais, demais. O povo brasileiro gosta muito de conversar, sim, mas de agir muito pouco. Mas, Marcos, obrigado por você ter aceito aí o convite de estar aqui, a gente nessa 1 hora batendo papo, falando um pouquinho de política, falando um pouquinho de Sinop. Quero agradecer e dizer que o espaço aqui sempre vai estar aberto. Estou sempre à disposição para conversar, principalmente quando for soluções. Bacana. Isso daí, você que nos acompanhou, que Deus abençoe. Obrigado por ter aberto a janela aí do seu celular, do seu tablet, do seu computador, para a gente estar batendo esse papo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau.